Dando então seguimento ao nosso estudo do livro Sexo e Obsessão, de Divaldo Franco, pelo espírito de Manuel Filomeno de Miranda. Capítulo 8. Atendimento fraterno. Ao despertar, Dona Eutímia se apresentava eufórica e otimista. Sentia que a sombra do receio havia sido diluída. Ainda no leito, começou a recordar-se do sonho que se apresentava como uma realidade de tal monta que não pôde sopitar as emoções, e quando o marido acordou, solicitou-lhe um pouco de atenção, pois que necessitava falar-lhe. Ali estávamos, o instrutor Anacleto, Dilermando e nós. O benfeitor havia pensado em assisti-la naquele momento, a fim de que a sua memória não sofresse qualquer tipo de bloqueio que lhe impedisse a claridade do pensamento. Assim, após os primeiros atendimentos higiênicos, sentaram-se ambos e tranquilamente, inspirada pelo nosso orientador, narrou com naturalidade os acontecimentos da véspera que haviam excruciado o seu sonho a que fora objeto. Temia, disse ao esposo, colhido de surpresa, que explodisse um escândalo sem precedentes em nossa escola. A partir do momento em que se surpreendera o sacerdote em atitude indecorosa, havia perdido a paz. Não quis perturbar-te antes de assentar-me suficientemente, o que agora consegui. Havendo orado muito, foi conduzido ao mundo dos sonhos, onde me deparei com Mauro, outras pessoas, um anjo misericordioso e um demônio, de aspecto repelente e perverso. Silenciando por um pouco, emocionada, permitiu-me refletir que, na sua interpretação do fato espiritual, as palavras eram colocadas conforme a crença religiosa em que se apoiava, de alguma forma sendo fiel ao que vira. Continuando, explicou-lhe o ensejo de manter uma entrevista com o Sr. Bispo na comunidade, acompanhada pelo esposo, assim resolvendo por definitiva a questão, desincumbindo-se do dever, como lhe impunha a consciência pessoal, social e religiosa. O marido, que era um homem probo e austero, passado o choque inicial em torno do acontecimento, concordou boamente em acompanhá-la no próximo domingo à residência episcopal, antes havendo assinalado uma entrevista com o respectivo senhor. Enquanto se preparavam para enfrentar o dia de trabalho, o irmão Anacleto nos convidou para fazermos uma visita a Mauro. Trasladando-nos para a casa paroquial, encontramos o jovem desperto, absorto em profundo cismar. Recordava-se do acontecimento onírico, ou melhor, do sonho, com muita nitidez, mas sobressaltado pelos efeitos danosos dos seus atos, receava as consequências que deveriam advir dos mesmos. Resolvera não voltar ao tacandário, ficando em casa, a fim de mais meditar e aguardar o que viesse a acontecer. O amigo Anacleto acercou-se-lhe e, após saudar a mãezinha que permanecia de plantão, a fim de evitar a interferência de algum espírito mistificador ou ocioso que por ali se encontrasse, falou mentalmente ao aflito sacerdote enquanto o envolvia com fluidos salutares. Recolhe-te em oração. Busca Jesus através do Evangelho e detente nos seus momentos finais na terra, quando, no horto, enquanto todos dormiam, ele sofria, apesar de estar em oração. Ele não nos tinha qualquer culpa, não recusou o cálice de amarguras. Assim não penses em fugir dos calamitosos efeitos dos teus desmandos, procurando mecanismos de justificação ou precipitando em abismos de sombras demoradas. Levanta-te e segue no rumo da oração, entregando-te a Deus, que fará o que seja melhor para ti. Ante a ordem enérgica que lhe repercutiu nos refolhos do pensamento, Mauro levantou-se, tomou o evangelho, seguiu a igreja. Tremia emocionado, pois se recordava dos episódios espirituais da madrugada, agora mais lúcido ante o psiquismo de Anacleto, que o dirigia mentalmente. Sensível ao registro da inspiração espiritual, pois que, por muito tempo, a recebia com frequência de entidades perversas, agora mudando o direcionamento mental, ao sintonizar em faixa mais elevada, conseguia captar a presença do mentor, que se lhe apresentava como um anjo da guarda, socorrendo-o naquele momento crucial da sua existência. Buscou uma singela capela na imensa igreja, desprovida de adereços e quinquilharias, de que não necessita a memória dos espíritos nobres, dedicada a um santo que parecia socorrer os desesperados. Ajoelhou-se, porejando suor por todo o corpo, fechou os olhos e abriu o evangelho. O benfeitor conduziu-lhe os dedos nos momentos
que precederam o arbitrário arrastamento do amigo sem amigos na direção dos seus cruéis algozes. O texto assinalava a estada do mestre no Horto das Oliveiras, em plena agonia. Mauro nublou os olhos em lágrimas sinceras de arrependimento e começou a ler, mergulhando profundamente o pensamento, talvez pela primeira vez, no conteúdo incomum e sublime daqueles instantes de dor e de rudes angústias do condutor de quem buscava servir. Demorou-se em cada frase, perscrutou o sentido oculto de cada palavra, estabeleceu pontes com sua conduta, recordando-se do mestre que lhe dera a vida, enquanto permanecia adormecido na escabrosidade moral. Experimentou um grande sofrimento, um abatimento íntimo como nunca sentira antes. Passou a considerar a magnitude infeliz dos seus atos. Resolveu-se, custar-lhe o que fosse, mudar de vida. Pensou em buscar a confissão com o seu bispo, narrar-lhe tudo, rogar-lhe auxílio e perdão, misericórdia e oportunidade. Estava assim disposto a recomeçar longe dali, distante do lugar da escravidão, em Campo Novo, abrindo o coração a Deus e ao serviço em favor da humanidade. Captando-lhe o pensamento por instrução do mentor, fomos colhidos por nova surpreendente decisão, que deveria partir dele mesmo, por isso que não lhe fora imposta ou aventada, sequer como hipótese durante o encontro espiritual. Estava em feliz prosseguimento os planos delineados, quando o irmão Anacleto nos convidou a outras atividades, deixando o paciente entregue a si mesmo e às suas reflexões, pois que necessitava, mais do que nunca, de ouvir-se, de sentir o coração, de despertar para novos compromissos, e esse trabalho deveria ser exclusivamente seu. A mãezinha, vigilante, quase feliz, assessorava o filho envolto em vibrações de grande ternura. Simultaneamente, ocorreu-lhe pensar na situação do marido desditoso, que lhe infacilitava o filho. É certo que, após muitos atritos que mantiveram no reduto doméstico, que se transformara em ara de batalhas douridas, ele houvera abandonado a família e logo depois desencarnara, sem que ela houvesse tomado conhecimento da forma como sucedera o seu desenlace. Ao chegar ao mundo espiritual, tomando conhecimento das aflições do filho, passara a assisti-lo, buscando evitar que sucumbisse totalmente à ação do mal. Mas o companheiro, indigno e doente, só agora lhe voltara ao pensamento, porque por onde andaria Heraldo, o indigitado esposo e genitor cruel? Pensou na circunstância em que se encontrava. Nesse momento, alongando o sentimento em favor da vera fraternidade que se estende, envolvendo todos os seres, permitiu-se espraiar sua ternura e perdão em comovida oração em favor do revel, a fim de que fosse beneficiado, quando a paisagem de sombras começava a adornar-se de peregrina luz. Ele também merecia misericórdia e compaixão. Fora o intermediário físico do filho, por ela muito amado. Era também criatura de Deus, portanto, credor de carinho e de amor. Assim, enquanto o filho viajava mentalmente na direção do mestre, incorruptível, ela buscava o companheiro tresvairado, que sucumbira ao peso das próprias arbitrariedades. O dia largou-se, facultando-nos ampliar os compromissos que nos diziam respeito. A instituição onde nos albergávamos mantinha um vasto programa de assistência espiritual às criaturas, além da ação da caridade ali exercida sobre vários aspectos, realizando concomitantemente um bem programado serviço de atendimento fraterno a quaisquer pessoa que se apresentassem com necessidades buscando ajuda. O irmão Anacleto convidou-nos a acompanhar a faina dos obreiros devotados à caridade e da iluminação de consciências e de redirecionamentos para o equilíbrio, para a saúde, para a recuperação da paz. A atividade reunia duas equipes, uma constituída por entidades generosas e trabalhadoras e outra pelos companheiros que militavam na casa espírita. Haviam recebido o treinamento espírita e psicológico e periodicamente eram reavalidados, reciclados, de modo que pudessem cooperar com bondade, discernimento doutrinário em favor dos muitos sofredores que buscavam orientação. Em ambos os planos de atividade, havia um responsável que se encarregava de orientar cada candidato, de forma que tudo transcorresse em harmonia e os resultados fossem os melhores anelados.
As pessoas que desejavam orientação eram reunidas em uma sala ampla na qual recebiam esclarecimento espiritual. Mediante a leitura e comentários de uma página espírita, recebiam passes coletivos. Posteriormente, aqueles que desejavam informações mais profundas eram levados a diversas salas, nas quais recebiam atendimento pessoal, discreto e carinhoso. O gentil instrutor sugeriu-nos acompanhar uma dama que chegara aturdida, apresentando um quadro obsessivo bem caracterizado. Havia participado da primeira parte do atendimento e agora deveria receber a orientação que buscava. Uma senhora de aspecto gentil, aureolada por nívea claridade que dela se desprendia, recebeu-a gentilmente, deixando-a à vontade para o cometimento. Percebi que, inspirando-a, encontrava-se uma entidade afável que estava encarregada do mistério ao nosso lado da vida. Sem ocultar o desespero que lhe inquietava, a dama foi direta ao drama existencial, elucidando. Nada conheço sobre o espiritismo. Faz muito tempo que me afastei de Deus, já que a religião que esposara não fora capaz de iluminar-me interiormente, ensejando-me a paz que tanto busco. Desculpe-me, pois que não souber como conduzir-me nesta entrevista que realizo pela primeira vez. A atendente fraterna sorriu, explicando. Esteja à vontade, sem qualquer preocupação. Afinal, aqui estou como sua amiga, propondo-me a ouvi-la, com o interesse de apresentar-lhe as respostas que o Espiritismo possui para os vários dramas humanos, naturalmente incluindo aqueles que a aflige. Ainda ofegante, resultado da constrição de que era vítima habitual do seu perseguidor desencarnado, que se lhe afastara quanto da dissertação ouvida dos passes coletivos que haviam sido aplicados, esclareceu. Minha vida tem sido um verdadeiro inferno, seja sob o aspecto sentimental, econômico, social, com a saúde alquebrada, insônia, 1000 tormentos que me encarceram na revolta, tornando-me insuportável em casa, no trabalho, principalmente comigo mesma. Esses problemas alteram completamente o meu comportamento. Fez uma pausa, tentando coordenar as ideias, e logo prosseguiu. Alguém que se diz médium informou-me que estou obsidiada e sugeriu-me que aqui viesse, a fim de conversar com o senhor Ricardo, que é um grande vidente e me poderá auxiliar. Alongou-se mais algumas explicações desnecessárias, sem qualquer fundamento, e perguntou o que deveria fazer. A senhora que a atendia sorriu com bondade e passou a explicar. O nosso irmão Ricardo, ante a impossibilidade de atender a todos que lhes desejam falar, recebe somente aqueles casos mais graves, após uma triagem que fazemos os atendentes fraternais. Acredito que o meu é um caso muito grave, não? Interrogou ansiosa. Sim, redarguiu a entrevistadora. Todos os problemas são sempre muito graves. Entretanto, uns existem com mais angústias e aflições, que requerem um atendimento especializado. Felizmente, estamos em condições de atendê-la, acalmando-a e diminuindo-lhe o impacto da informação que recebeu. É verdade que os espíritos maus estão comigo, conforme me disse a tal médium? Indagou com sofreguidão. Todos nós, esclareceu a gentil ouvinte, vivemos cercados pelos espíritos. Eles são os habitantes do mundo fora da matéria, como você compreenderá, porque são as almas das criaturas que viveram na Terra. Agora, desvestidas da indumentária material, de acordo com os nossos pensamentos, atraímos aqueles que nos são semelhantes, ou sofremos os efeitos dos atos que praticamos na atual existência ou em outras que já tivemos. O espírito viaja através de várias experiências corporais, colhendo na atual as realizações boas ou inditosas que defluem da vida anterior. Assim, desenvolvendo os valores que lhe dormem internamente e avançando em rumo da felicidade. Novamente sorriu, fazendo uma pequena pausa, a fim de facultar o entendimento da consulente, logo dando curso à explicação. A reencarnação é um processo de evolução, mais compatível com a justiça de Deus, que a todo nos criou simples e ignorantes, facultando o crescimento conforme o livre-arbítrio de cada uma em direção da amplitude, ou melhor, em direção da plenitude que a todos nos aguarda. Não diria que a minha amiga e irmã é uma obsediada. De certo modo, todos o somos, porque momentos há em nossas vidas em que o desequilíbrio nos toma conta.
e atraímos espíritos ociosos, perversos, vingativos, dos quais não sabemos como libertar-nos. Há, porém, um método irrefragável para conseguirmos o êxito em qualquer situação, que é a oração e vigilância, recomendado por Jesus para todos. Acredito sim que você vem agindo sob inspiração perturbadora, como é natural, face aos muitos problemas que relata. Mas isso não deve afligir, porque se encontra onde poderá receber reforço e coragem, recursos para a libertação. Novamente silenciou, dando tempo mental para que a outra assimilasse as informações fornecidas. Mantendo-se serena, envolvendo a dama com vibrações de simpatia e paz, deu curso aos esclarecimentos. Sugiro-lhe que leia o Evangelho segundo o Espiritismo, de Allan Kardec, a fim de encontrar conforto moral, paciência para os enfrentamentos do dia a dia. A sua leitura lhe fará um grande bem, em razão dos esclarecimentos que lhe proporcionará e das diretrizes necessárias à sua paz interior e, portanto, a uma vida feliz. Igualmente, proponho-lhe uma terapia bioenergética, isto é, os passes, como aconteceu há pouco, antes da nossa conversação, como que se fortalecerá para as lutas e os desafios. Por fim, sendo-lhe possível, venha conhecer as nossas reuniões de palestras e estudos do Espiritismo, nas quais adquirirá conhecimento para libertar-se não apenas dessa entidade que a atormenta, como também para auxiliar outras pessoas que se encontram na mesma situação aflitiva. Inspirada pelo espírito lúcido que a assessorava, permaneceu jovial, respondendo a algumas outras indagações da senhora, que dali saiu renovada. Antes de ser atendida, o responsável pelo trabalho anotou-lhe o nome e o endereço, com o objetivo de colocá-la entre aqueles que se faziam beneficiados pelas vibrações habituais das reuniões especializadas. Face a essa providência, o mentor espiritual da atividade também anotou os dados da consulente, entregou-os a um membro da equipe de visitadores desencarnados, a fim de que a oferecesse a assistência conveniente à dama, conforme a sua receptividade ao que lhe fora informado. Fiquei sensibilizado com essa medida de auxílio, que passa despercebida a muitos trabalhadores da seara espírita. Observei que não fora necessário o interrogatório que resulta nos atavismos religiosos do passado, nas incoerentes confissões auriculares, sob agora disfarce de estatística para futuros resultados. Não havia ficha de identificação, na qual se anotassem os dramas das pessoas aflitas, desnudando-as aos olhos estranhos e deixando-lhes as confidências por escrito para futuros estudos ou mesmo os comentários, nem sempre felizes. Tudo era natural, conforme as disposições do pensamento espírita, que respeita a vida interior das criaturas. Outrosim, dei-me conta que o atendente fraterno buscava mais ouvir que falar, orientando mediante a contribuição do espiritismo, evitando as próprias conclusões, o que se convencionou denominar de achismo, mediante o qual se opina, sem conhecimento de profundidade a respeito de tudo, apoiando no que se acha, no que se pensa, no que se conclui, nem sempre corretamente. Não pude demorar-me em maiores considerações, porque mais uma senhora fora encaminhada a outra atendente, esta, porém, jovem e aparentemente sem maior soma de experiências. A candidata ao atendimento apresentava-se mais perturbada do que aquela que nos referimos antes. Sentou-se inquieta e explicou. Não sei por onde começar, tal a magnitude do meu drama. Faça-o conforme lhe parecer melhor, respondeu gentilmente a jovem, sem pressa, sem inquietação. Aqui estou para ouvi-la com paciência e simpatia. Você é casada? Interrogou receosa. Ainda não, esclareceu com um sorriso. Mas isso não é importante. O que faz sentido é o conhecimento que tenho da alma humana, de alguns dos problemas que afligem as criaturas, em razão dos estudos espíritas que me tenho permitido e também por ser psicóloga clínica. Ah, que bom! Exclamou a visitante. O meu caso é quase sórdido. Sou casada há mais ou menos 10 anos. Sempre mantive um relacionamento sexual equilibrado com meu marido. Não me sentia plena, realizada em nosso intercâmbio íntimo, mas pensava que era assim mesmo. As minhas amigas sempre me relatavam as dificuldades. Resignei-me. Ultimamente, porém, percebo que meu esposo se vem corrompendo muito, entregando-se a viagens mentais,
a visitas a motéis, acompanhando filmes eróticos, pornográficos e exigindo-me uma conduta semelhante, o que me ultraja. Silenciou constrangida. Passados alguns segundos, continuou sofrida. Agora tornou-se-me insuportável o seu assédio, exigindo-me compartilhar as aberrações que vê nos filmes de prostituição e vulgaridade, o que me aterroriza, produzindo-me reações de ódio e nojo em relação a ele, a quem sempre amei. Não o desejo perder, mas sinto que, se não ceder às suas exigências descabidas e mórbidas, ele me abandonará. Que hei de fazer? A jovem meditou por instantes, respondeu-lhe com brandura. Este é realmente um momento muito importante para a preservação do seu matrimônio. Vivemos um período de perversões vis em nossa sociedade que se vem generalizando assustadoramente. O sexo tornou-se objeto de perturbação, de infelicidade. O matrimônio, no entanto, é um contrato social e moral, de resultados espirituais, unindo duas pessoas pelos laços do amor, a fim de edificarem a família, não podendo transformar-se em bordel de excentricidades profissionais. O companheiro, de acordo com a sua narração, encontra-se doente e necessita de terapia com um sexólogo, a fim de refazer conceitos, reencontrar o equilíbrio, a fim de prosseguir feliz no lar. Não me cabe dizer-lhe o que deve fazer neste momento, pois que seria assumir a responsabilidade da sua futura atitude. Cada um de nós tem a liberdade de pensar e agir conforme seja melhor para o próprio entendimento. Os resultados, porém, virão inevitavelmente, e cada qual se verá a braços com o que haja desencadeado num campo saudável ou num terreno ingrato. Não obstante, seria de bom alvitre que a amiga convidasse o esposo a uma conversação serena, explicando-lhe a questão conjugal sob o seu ponto de vista, informando-lhe sobre as suas reações e anseios, suas necessidades afetivas, que nada têm a ver com os comportamentos doentios ora em voga. Enquanto isso, indico-lhe a oração como um recurso autoterapêutico, que a fortalecerá para resistir os inconvenientes e descabidas exigências, mantendo-se serena, amando o companheiro momentaneamente desajustado. E se ele não concordar? Interrogou aflita. Perdoe-lo-ei ou cederei? Mantendo a calma e a amabilidade, a jovem psicóloga respondeu. Isso dependerá da sua estrutura emocional, dos seus valores morais, da sua constituição espiritual. Ninguém lhe poderá dizer o que fazer nessa situação delicada. Pense, amadureça reflexões e estude o Evangelho segundo o Espiritismo, de Allan Kardec, que lhe propiciará a visão correta dos fatos da vida. Este é um livro de conforto moral e espiritual, no qual, considerando a sua claridade intelectual, Receita-lhe dá a leitura do Livro dos Espíritos, do mesmo autor, que dará a dimensão do que é a vida e como devemos experienciá-la em busca da plenitude, explicando-lhe as razões dos acontecimentos do dia a dia, dos dramas existenciais que tanto nos afligem. E volte aqui para uma nova conversa de reabastecimento. Se possível, venha conhecer o Espiritismo e seus paradigmas, suas lições, beneficiando-se da psicosfera. Sabe o que é? A atmosfera psíquica de amor e paz que reina em nossos corações, em nossos atos. E, se possível, convide o esposo, que muito se beneficiará convivendo em outro clima mental. A dama, sinceramente confortada, que também fora beneficiada pelos fluidos do espírito amigo que inspirava a atendente fraterna, pediu licença para abraçá-la, agradecendo com palavras repassadas de ternura. Realmente, a função do atendimento fraterno na casa espírita não é a de resolver os problemas das pessoas que vão em busca de socorro, mas a de orientá-las à luz da doutrina espírita, para que cada um encontre por si mesma a melhor solução. Outro espírito gentil, que recebeu o nome e o endereço da senhora, acompanhou-a na saída da sala. Nesse momento, um casal de meia-idade, assinalado pela amargura da face, debilidade orgânica, acercou-se de um respeitável cavalheiro que aguardava o próximo cliente. Percebendo a angústia de ambos, que se mantinham silenciosos e trêmulos, indagou afável. Em que lhes poderei ser útil? Posso imaginar que a dor os alceia em razão da aflição sentida nos seus rostos. Foi o suficiente para ambos se deixarem dominar pelas lágrimas. O atendente deixou-os extravasar por alguns momentos. A angústia que os vergastava, após o que propôs. Não seria bom que pudéssemos conversar um pouco?
A senhora, mais fragilizada, sem poder conter-se, olhou o marido e fez um sinal para que ele expusesse a razão pela qual ali se encontrava. O companheiro, com voz pungida, explicou: Perdemos o nosso filho único. A morte arrebatou-o em acidente cruel, deixando-nos desalentados, sem razão para continuar a viver. Somente encontramos alívio pensando em morrer, porque a vida perdeu totalmente o sentido. Desejamos falar com o irmão Ricardo para tentarmos saber se o nosso filho continua vivo. Se pensa em nós, onde e como se encontra. Será possível? É claro que sim, anuiu com gentileza o atento ouvinte. Antes, porém, permito informá-lo que ninguém perde um ser querido quando arrebatado pela morte. A morte não é o fim da vida, antes é o começo de uma nova etapa na eternidade. Recordem-se de que Jesus, morrendo na cruz na angústia de sua mãe, logo após, no entanto, 3 dias, ei-lo de volta, ressurreto e vivo, triunfante ao túmulo e afetuoso como sempre. Pensem nele, entreguem-lhe o filho que antes lhes pertencer. É também de Deus, o Pai de todos nós. Posso afiançar-lhes que ele está bem, caso o acidente de que foi vítima não haja sido resultado da imprudência ou desequilíbrio. Sempre quando ocorre algo dessa magnitude, estamos diante do efeito de algum ato muito grave, cuja causa está no ontem próximo, nesta existência ou remoto, em outra reencarnação. Desse modo, são felizes aqueles que retornam à pátria após cumprida a tarefa na Terra, seja qual for o mecanismo da desencarnação, conforme nós, os espíritas, denominamos a morte, que independeu do viajante espiritual querido. Após de confortar por alguns minutos o casal sofrido, encaminhou o atendimento especializado através do irmão Ricardo. Enquanto dialogavam, o espírito responsável pelo atendente aplicou-lhes em ambos energia refazente e calmante, que os tranquilizou. As consultas tiveram seu curso normal. Eu não cabia em mim de contentamento. Ali estavam em um ambulatório de emergência espiritual para atendimento aos sofredores e desafortunados da terra, sem complexidades nem exigências descabidas, nos quais o amor e a vera fraternidade, a compaixão, a caridade davam-se as mãos em tentativas felizes de bem servir. O irmão Anacleto acercou-se-me, sorridente, e acentuou: Quando o amor dirige os sentimentos e o pensamento, as ações inegavelmente são corretas e dignificadoras. O Espiritismo é a chave que decifra os enigmas existenciais. Vivê-lo com simplicidade, desvesti-lo das complexidades com que algumas pessoas desejam envolvê-lo, por preferirem sempre as complicações ao equilíbrio, é dever de todos nós, encarnados e desencarnados, que lhes somos afeiçoados. Aguardaremos a noite, a fim de acompanharmos o atendimento do nosso Ricardo, que deverá receber as pessoas que lhe foram encaminhadas. Meus amigos, é um trabalho maravilhoso o de ser confortador, explicador, num centro espírita. Todos aqueles que tiverem essa possibilidade, se façam auxiliares para diminuir o sofrimento daqueles que não sabem o que nós já sabemos. Por hoje ficamos por aqui, aguardo todos na continuidade do nosso estudo. Abraços!